Nível A chegando para vocês, encerrando já essa semana, onde nós falamos só de praias. E olha que legal, gente. Hoje eu trouxe a retrospectiva de 2022. Eu esperei a sexta-feira porque eu queria trazer um convidado muito especial, que ele é humorista, ator, pianista, faz tudo, gente. Que é o meu querido amigo Vini Serraj, que está aqui no programa. Não sou nada disso, não. Sou só o fulião, é isso. Gente, o Vini, ele é doido. Estão gostando? Mandem para nós, tá? Todas as opiniões, os artistas que vocês querem que ele imite, ele faz sátira aí das pessoas. Muito legal, porque a gente tem que levar a vida numa boa, né, Vini? Com certeza. Ainda mais meu programa que é de sexta. Então... Coloca aí na tela, então, retrospectiva 2022. É isso aí. Antes de mais nada, gente, eu e o Vini gostaríamos de pedir para vocês, implorar para vocês, nos seguirem no TV São Caetano lá no YouTube. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. É só você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vai lá no link, copiar e cola em todos os Facebook, enche o saco, manda para o Instagram das pessoas. Do condomínio, da família. Manda dos condomínios, gente. Tapaué. A gente atormenta a vida das pessoas. Assiste essa pessoa aqui que está risada, tá? E logo depois aqui desse quadro, ele já vem com mais uma vai aprontar mais uma graça hoje, né? Sabe Deus. Então a gente quer pedir para vocês seguirem a gente no TV, São Caetano no YouTube, no nosso Instagram, que é muito importante. A gente está crescendo a cada dia e já agradecemos a audiência. Fomos para 1.100, quase 1.200 já no YouTube. Nossa, mano, tá chique no último. Só que nós começamos aqui o nível A com 500 seguidores. Então, tem que aplaudir essa galera que está nos assistindo. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. E o nosso Instagram, por favor, tv.sãocaetano, tá? O meu Instagram é alan.ferreira oficial. Vou colocar aqui na tela para vocês. E daqui a pouquinho o Vini vai falar o Instagram dele para vocês mandarem notícias para ele também. E também, notícias não, né? Informações, pedidos, pé de casa, gente, pro Vini, ele dá para vocês, tudo que vocês quiserem. Eu dou uma ignorada, eu fiz o que eu não vi, mas a gente sempre abre caixinha de perguntas. Bom, gente, a gente preparou aqui as melhores notícias, obviamente, que a gente pegou todas as informações da internet, que já tá publicado, né? Ninguém aqui está inventando, apesar de ter dois malucos, a gente não está inventando coisa, não. Tudo que a gente vai falar aqui para vocês, a gente pegou um pouquinho, porque em 15 minutos não dá para falar muito, né? Então, a gente vai falar para vocês de um pouquinho das coisas que aconteceram em 2022, né, Vini? Gente, ele vai falar, porque ele me pegou aqui, ó, não estou nem no dia que eu gravo, posso mostrar? Eu estou de meia aqui, ó como eu estou, ó, a meia colorida. Ele está na sala de casa, gente, olha, vim aqui no estúdio. Eu estava gravando o personagem a gravação aqui. Dele, não deixei... E justo hoje que eu ia falar de um destino de mais de praia, ninguém aguenta mais falar de praia, né? Bom, mas vamos lá. Quero saber. Vamos começar com a primeira notícia. Fecha aqui em mim, olha só, produção. Não é uma notícia muito agradável, né? Em 2022, nós tivemos algumas mortes ainda do Covid. Porém, teve algumas quedas e aumentos de altos testes e descobertas. O que eu achei muito legal é que, assim, muitas crianças se vacinaram, né? Então, começou em janeiro. Protegemos as crianças. Então, parecia que tinha bastante criança imune, né, do Covid, então deu uma boa amenizada, mas fiquem atentos que nós estamos já em 2023 e ainda tem gente pegando vírus. O que vocês podem fazer, que é uma dica nível A, é aumentar a sua imunidade, tá? Faz uma alimentação bem legal, pratica atividade física e eu garanto para vocês, como personal trainer, que vocês vão ficar top e não vai pegar essa doença, né, Vi? Com certeza. Então, uma coisa legal é que em 2022 a gente começou mesmo a vacinação das crianças. Foi quando começou a variante Omicron também. Foi em janeiro de 2022. E é isso. Tem que se cuidar. Essas variantes vão vir. Segundo a ciência, pode ser que a gente tenha que conviver com o Covid. Sim, teremos que conviver. Essas variações, como a gripe. Mas se a gente se alimentar bem, praticar esporte, gente, eu sempre vou lutar e tocar nessa tecla. Não fica procrastinando que você não tem tempo. Você tem tempo, sim. Se você tem tempo de sair para balada, ir ao teatro, ao cinema, trabalhar, se você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para malhar. Então você vai ter que dar um jeito de malhar, porque é cuidar da sua saúde. Isso aí. Entendeu? É uma ordem aqui do nível A para vocês cuidarem da sua saúde, para vocês poderem nos assistir. Entendeu, gente? Vambora, Tem mais, ó. Mulheres lideram o esporte.
Alisson dos Santos, ela brilha no atletismo. E ela é linda, né? Gostei disso. Um sorriso lindo. Todo mundo acompanhou aí. Tanta turbulência que a gente passou, né? Nossa, nem vou... Daqui a pouco a gente fala já. Bom, protagonismo na nova geração, protestos inéditos pelo mundo inteiro marcaram 2022. Você sabia disso? Protesto de político? Tudo, né? Principalmente política, né, gente? Vocês viram o Brasil? O que virou isso aqui? Meu filho... Já vamos começar já falando. Sabe o que eu falei no meu programa de Ano Novo, né? Que o meu maior desejo é que o brasileiro volte a sorrir. A gente era conhecido como uma nação que sorria, a gente era um povo feliz, sabe? O carnaval, né? Você vai para o Brasil, esqueceram tudo. Mesmo nas dificuldades, a gente era muito unido, né? É aquela coisa assim, só fala mal do Brasil a gente mesmo, sabe? Assim, ninguém falava mal do Brasil, era uma coisa bem família a gente tinha aqui. E, de repente, o brasileiro começou a se estapear nas redes sociais e nas ruas, né? Mas, Vini, assim, cada um tem a sua opinião, né, claro, gente? Claro. Nós respeitamos a democracia, cada um aqui, tanto eu quanto o Vini, tem o seu candidato, não importa, eu não fico perguntando para ele não fica perguntando para mim, a produção tem a opinião deles, a presidência tem a opinião deles, cada um aqui respeita um outro, e o que não aconteceu. Por quê? Por exemplo, eu acabei fazendo um post na minha rede social, eu jamais viria aqui em público, para o mundo inteiro, defender o meu político e falar o porquê que eu votei, né? Mas algumas pessoas da minha família deixaram de me seguir, Vini. Pois é, cara, e aí eu acho que é... Será que eles estão me assistindo para mim agradecê-los? Obrigado. Família, eu sei que deixou de me seguir, muito obrigado. Favor, obrigado, estou aqui na televisão, no meu programa, para te agradecer, tá? Obrigado. Não quer me seguir por conta disso, de política? A gente só tem a lamentar, né, Vini? Sabe o que eu acho triste de tudo isso? É que, no fundo, todo mundo está querendo um país melhor. Melhores condições de trabalho, claro. Todo mundo quer poder, sabe assim, chegar em casa, ter tempo para a família, para os filhos não ficar se matando de trabalhar, quer um salário menor. Mas será que a briga resolve? Você ignorar as pessoas resolvem? Claro que não. É que a gente não entendeu que a gente precisa se unir ao invés de começar de discutir, porque todo mundo quer a mesma coisa. A gente polarizou muito, mas só que os dois lados, vamos dizer assim, querem o mesmo. Deixa eu só até fazer um comentário político, né? Já que a gente está... Só para a gente já encerrar, porque eu não quero falar disso, porque eu sempre falo que o nível A fala de tudo menos de política, né? Mas você sabia que em 2022 teve corte do ICMS, Auxílio Brasil, do PEC, fura-teto, e marcou a economia do Brasil. Vou bater palma. Nossa, olha que marco, né? Economia não vamos comentar esse passado negro de 2022. Vi, deixa isso daí para lá, já estamos com o novo presidente, que ele seja abençoado e que o Brasil vá para frente, é isso que a gente quer, tá? Não importa a presidência, a gente quer o Brasil para frente. Todos nós, né? O não brasileiro como todo. Talvez se o outro presidente que estava disputando também falasse menos, né? Porque acho que ele fala tanto, se ele falasse menos, talvez ele estaria no poder, né? Dúvida. Quem sabe? Porque, gente, sinceramente, não vai mudar da água para o vinho tão rapidamente assim, vocês sabem disso, né? Mas o que a gente pode fazer, nós, cidadãos? A gente tem que nós mudar. Se você muda você muda quem está ao seu redor. E aí vocês vão plantando essa semente aí para a gente ver se a gente salva o Brasil, né? Porque está uma catástrofe, né? Já começa pelo dólar, que a gente não consegue mais nem viajar exterior, não é? Meu filho, eu falo para as pessoas, né? Eu falo, olha, desde que você nasceu, alguma vez você escutou na TV, falando de política, né? Que o Brasil não estava em alguma crise? A gente reparou que a gente está sempre em crise. Sempre. Ou seja, a gente está sempre em crise e é sempre na população que é cobrada essa crise. Então, mas já estivemos melhor um pouquinho. Sim, a gente está numa fase bem crítica, né? Com um ou com o outro, no dia 31 para o dia 1º, a gente vai continuar acordando cedo, trabalhando e se lascando. Sabe? Exatamente. A gente tem que se unir como população. É o que a gente precisa. Exatamente. E foi o que você falou no programa passado, né? O que adianta colocar branco e não ter paz? Exato. Foi o que eu falei das cores. O que adianta vocês fazerem tanta, como chama? Promessa. E não é só promessa, é esse negócio de fazer folha de louro, como chama? Tem um nome. Tem mesmo. Tem um nome disso, gente. Como chama? Ajuda nós aí. Superstição. Superstições. O que adianta você comer o 7 carocinhos de romã e você não ter apego a Deus?
você não é uma pessoa que é desligada do mundo espiritual, você não se consagra. Até eu e o Vini estava conversando sobre isso. A gente tem que consagrar o nosso dia quando a gente acorda de manhã, porque a gente enfrenta batalhas e vem setas lançadas de todos os lados e a gente tem que saber desviar. E o que acontece? Quando a gente está com o nosso espírito preparado, a gente sabe desviar. Tá? Então comecem a orar mais, se apeguem mais em Deus. Foi o que eu falei no meu último programa para vocês. Fiquem mais atentos ao mundo espiritual, a você. Nem que você se encontre, você sozinho. Tire um cantinho para você e se consagre. Porque as setas são lançadas, hein, gente? Bom, voltando. Vamos falar da Argentina agora? A Argentina ganhou. A Argentina ganhou, parabéns, desculpa, parabéns. Mas é que eu amo a Argentina. Quero mandar um beijo para todos os argentinos que assistem o Nível A. Um beijo a todos os hermanos que são muito amigos, queridos. Meus vídeos das festas dele. Sim. Nas ruas. E o Messi, Vini, ele foi o tri argentino na Copa e teve a nova queda do Brasil para o europeu. Meu Deus. Ou seja, gente, o Messi agora virou literalmente o rei da Argentina. É isso mesmo. Estou feliz com. Também fiquei feliz, viu? E da Anitta, hein? Gente, a Anitta, foi o ano da Anitta, 2022. Ela ganhou com hits e prêmios como artista de todas as revelações que vocês podem imaginar. Música pop do Brasil, música pop internacional. Gente, foi o ano da Anitta, né? Mas você sabia que tem gente que fala que não é verdade isso? Que foi meio que comprado, muita coisa? O que você acha? Eu falo assim para você pode falar o que você quiser. Se você tiver dados como provar, eu vou até entender. Se não tiver, para mim não passa de fofoca. Eu gosto da Anitta, eu gosto. E eu assim, gosto, eu acho ela super talentosa, corre atrás das coisas dela, entendeu? Ela manda uns recados bem dados, assim. Eu gostaria de poder falar aqui no programa, eu não posso falar, entendeu o que ela fala. Mas ela fala, olha, tá bom para você? Não. Mas para mim tá, isso que importa. Tá bom para você também? Para mim também tá bom, então tá bom também, tá tudo legal. E ultimamente, depois que eu comecei a viver minha vida assim, sabe, Vini? Parei de me apegar a pessoas, a desilusões. Eu estou muito mais feliz e mais contente, mas é porque eu acabei de falar para vocês o segredo. O mundo espiritual, quando você se encontra, você deixa de pensar que o outro pode te prejudicar, que o outro pode te amar ou não, né? E a gente é muito mais feliz, né? Com certeza, porque desagradar o outro, a gente vai de qualquer jeito. Impossível. Não tem como agradar todo mundo. Impossível. Então vamos agradar a gente mesmo, que é a melhor coisa que a gente faz. É isso. É verdade. Bom, uma coisa triste, né? A guerra da Ucrânia também marcou demais 2022 e a gente sente muito por isso, né? Porque acabou afetando o mundo inteiro, né? Sem dúvida. Começou em janeiro também a guerra da Nossa, não acabava, gente. E acho que, né, assim, é uma guerra muito noticiada, por ser uma questão europeia e etc., mas existem guerras que acontecem no mundo há muitos anos, sabe? Que a gente não acaba Você imagina que assim, todas as guerras, sabe? Eu acho que a gente você imagina que nossos filhos, que nem só você pretende ter 5 filhos, né? Isso, e eu pretendo ter uns 4. Então, imagina os nossos filhos, gente, vendo essa guerra da Ucrânia, a história, eles vão estudar isso. Coisa triste, né? Um pouco mais de amor, né? Exato. E você, Vi, para você, vai, pessoalmente, o que te marcou em 2022? O que me marcou em 2022 foi que eu consegui enxergar a realidade de algumas pessoas na minha vida e até a minha também. Eu acho que principalmente a questão política, sabe? Ela mostrou muita coisa. Sim, para a gente, também. De gente que defendeu algumas coisas e outras visões que falavam muito mais da pessoa, do que a posição dela fala muito mais dela, sabe assim? Então, o que ela defende mostra para mim um pouco de como é até o caráter da pessoa. Acho que isso para mim foi um divisor de águas. Quando você fala, a família me bloqueou, né, e tal. Isso para mim diz muita coisa. E uma coisa boa, além do nível A na sua vida? Olha, pior que eu ia falar o nível A. Esse programa para mim foi algo... A gente pode estourar o tempo do seu programa? Pode, vamos estourar. Já entra, fica no meu. Esse 2022 foi difícil para mim, porque eu peguei Covid, né, o ano passado, vou até contar isso agora para o povo. Sim. E eu lido até hoje com algo que se chama síndrome pós-Covid, né, que é quando aquelas sequelas deixam de ser sequelas e vira uma síndrome. Então, até hoje, eu lido muito com isso. Então, eu tive que cortar vários trabalhos como cantor, eu não tenho mais fôlego, né, estou até para falar aqui, eu começo a falar muito, já vai me dando falta de ar. E o programa trouxe para mim
uma retomada da minha parte mais artística, sabe? Isso, para mim, é um alento na alma muito bom. Certo. Porque eu estava deixando meio de lado, shows, etc., não estava conseguindo. Então, estar aqui no nível A, para mim, é onde eu descarrego essa questão artística. E foi, para mim, assim, o maior presente. E você é um talento que não pode ficar guardado, né? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, produção. A gente vai pôr a vinheta do Vini agora, e aí a gente vai trocar de lugar, e aí ele assume o comando. Ai, ótimo, gostei. Estou de volta agora no meu quadro, porém, a gente vai continuar o mesmo bate-papo. Estou aqui com esse convidado incrível, ele que é personal, apresentador, influencer aqui no ABC, São Paulo, Brasil, diretor artístico da TV São Caetano, e tem mais uma lista de coisas que os 15 minutos não dão. Estou aqui com o Alan Ferreira, estou aqui até no programa dele, que está aqui comigo, a gente só vai continuar o bate-papo. É isso aí, Vi. Na verdade, a gente fez um collab, digamos assim, juntos, já que o nível A iniciou falando da retrospectiva e a gente decidiu, porque a gente decide na hora que as coisas, né, que seria muito pouco tempo a gente falar 15 minutos de uma retrospectiva. E o Vini estava falando um pouquinho da Covid, né, das sequelas que pegou, das coisas boas que aconteceu para ele em 2022 e as coisas ruins que aconteceram. Então foram algumas sequelas que você teve do Covid, né? Isso. Te marcou demais. Sim. E o nível A veio para te pôr um pouquinho da sua arte para fora. Com certeza. Né? E até assim, as pessoas que hoje estão em casa, né? Tem muita gente que tem a sequela e deixa, e aquilo fica, a pessoa remaneja a vida e vai levando. Né? Quando mais para frente, isso pode ser muito grave. Então, assim, as minhas, elas me impossibilitam ainda de fazer algumas coisas. Então, as minhas são as principais. Muito fortes, assim, muito além do que o normal. Então, eu subo 2 lances de escada, parece que eu já corri 20 quilômetros. Eu também fiquei, viu, gente? Fiquei com a minha respiração bem ruim. Também. Nossa, assim, eu já peguei faz mais de um ano, sabe? E não passa, é muito ruim. E a minha memória. Então, a minha memória foi toda, sabe, desregulada, ainda esqueço as coisas. Não que eu não esqueci antes. Aí a gente tem que pedir para Carol. Manda um beijo para Carol. Carol, ela é dona de uma farmácia de manipulação que chama Dolce Pharma, me mandou um montão de presente. E você sabia, Vini, ela mandou um remedinho manipulado que ela fez, que é para memória. Olha! Já manda aqui, Carol. Pro Vini, para ele fazer um jabá seu. Vem, Carol! Remedinho manipulado para a memória. A Carol já está convidadíssima, ela é uma telespectadora assídua, ela assiste tudo, ela sabe tudo que a gente fala. Meu, que ótimo. E bom saber disso, dá para a gente fazer até um programa só falando de Covid, né, essa questão e tal, né? E os remédios manipulados que são muito melhores do que esses fabricados industrializados, que a gente não sabe nem o que está tomando, na verdade, né, gente? E o manipulado, ele é bom principalmente nessa questão das sequelas, porque como ainda é uma área da ciência muito incerta da medicina, os médicos ainda estão meio que pisando em ovos, então eles estão testando, então eles estão testando umas dosagens, daqui a pouco eles mudam para outras, então ainda não tem uma regulamentação, né, para você ir para a farmácia habitual. Então é muito assim, põe um pouco disso, um pouco daquilo, então o manipulado é bem vantajoso. Fih, deixa eu falar uma coisa para você, eu queria agora poder falar 2 coisas boas, uma boa e uma ruim. Por favor, quero te perguntar já. Uma coisa legal que aconteceu em 2022, gente, para mim, na verdade foram 2 coisas, mas eu só posso falar uma. Mas é óbvio que eu vou falar que foi o meu programa, né? A gente entrou já em 2022 sem o nível A no ar, ele estava apenas pelo Instagram. Eu quero agradecer de antemão os meus patrocinadores que nunca me deixaram na mão, a Ivone, da Didio Pizza, o Luiz da Lu Papel e principalmente o Clóvis, da Juliana Flores. Por que eu falo principalmente? Porque o Clóvis, em nenhum momento, durante todo esse tempo que eu estou no ar, e antes do ar, quando eu nem era conhecido ainda, ele já era meu parceiraço, e a Juliana Flores sempre esteve comigo em todos os lugares. Então, Clóvis, olha, é oficial, viu, Juan? É @JulianaFloresOficial, tem um L aí, tá? No Instagram, vocês podem seguir lá, tem o meu cupom lá, que é o Alan10, vocês podem entrar lá, já tem 10% de desconto, então me chama no meu Instagram, que é Alan Ferreira Oficial, e eu dou um desconto para vocês na hora, um cupom para vocês adicionarem lá. Então, sem dúvida, Vini, foi o programa nível A, e essa ideia que eu tive, assim, do nada, de me sentir meio que um Anito, sabe? Muito visionário, assim, diretor das minhas próprias coisas, e essa ideia de trazer vocês, né? Então, a gente tem a Raquel, que faz o Momento Fit, que só está recebendo elogios. Olha, foi no aniversário dela, no ano passado,
A gente parou a pizzaria, todo mundo querendo tirar foto com a Raquel. O pessoal conhece ela está ficando cada vez mais conhecida pelo Instagram, porque o nosso programa faz com que ganhe mais seguidores. E assim, o pessoal, quando a gente sai na rua, é reconhecido em São Caetano, não tem como. Aqui pelo canal 3, né, da Claro, no qual eu sou muito grato. Mas também pelo YouTube, porque eu e o Vini, a gente compartilha um programa do outro, e todos os apresentadores. Aí tem o Thiago Caldeira, que é um fenômeno, o cara é um crânio, lê um livro praticamente por dia, ele sabe tudo, um domínio. Aí entra a Márcia com a psicologia, vocês têm visto as pautas, ela falando muito desse negócio de depressão, ansiedade, tudo que o Covid trouxe de ruim. Aí vem a Mauana com aquela beleza toda, aquela tranquilidade, com pautas de saúde, e termina com quem, gente? Com essa estrela, né? Com o doidíssimo. Então, eu fiquei muito feliz de poder. Então, eu quero deixar aqui registrado que meu 2022 foi marcado no final, em dezembro, porque literalmente meu ano foi muito ruim, assim, em alguns fatos de decepções, né? Eu tive algumas decepções, que eu não quero citar nomes de lugares nem pessoas, mas eu tive muitas decepções em 2022 que eu fiquei pensando, gente, mas até que ponto leva uma pessoa a fazer isso, né? Até que ponto você se venderia por dinheiro, Vini? Há limites. Eu acho que muito mais... Os meus limites, eles são muito mais do que eu não quero do que eu quero, sabe assim? Tem coisas que para mim não vai. Dinheiro nenhum paga, compra. E uma coisa que a gente vai crescendo e vai entendendo é que não há limites para as pessoas. Não há. Então a gente tem que esperar tudo. A gente acaba esperando tudo e é por isso que eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais sozinho a gente fica, sabe assim? Mas você sabe que assim... a gente só conta com a gente. Eu teria muitas coisas boas para falar de 2022 também, né, que aconteceu. Mas uma das coisas que eu falei, inclusive, que você não estava na nossa confraternização, né, onde eu apresentei todos nem o Vini nem a Mauana pôde estar presente devido à agenda deles, mas uma coisa que eu falei lá em público foi que eu voltei para a minha doutrina espiritual, que eu estava afastado da minha religião, e você não é obrigado a ter uma religião. Desde que você tenha uma conexão com Deus, ou se você acreditar no universo, tem pessoas que não acreditam em Deus. E eu, como um apresentador, eu tenho que aceitar. Mas eu tenho que falar para vocês o que é bom para mim, o que eu quero que Deus divida com vocês, que é Deus. Ele é um só, Ele é o único, né? E eu acredito muito na fé que eu tenho e nas coisas que eu já fui liberto desde quando eu nasci. Eu não sei se você sabe, esse ano eu lanço um livro na segunda quinzena... no segundo semestre, segundo semestre desse ano a gente vai lançar o Be Winner, que é Seja Vencedor. E nesse livro eu conto que desde quando eu nasci a minha vida foi uma luta, gente. Assim, desde o primeiro momento que eu nasci eu fui para a incubadora e todo mundo decretou que era a morte, né? E da morte eu vim para a vida e assim, desde criancinha, filho único, neto único, sobrinho único, da parte de mãe, de pai, e na parte de mãe, criado só pela minha avó, que era uma cabeça um pouco mais antiga, né? Os antigos, né, Vini, eles eram mais rígidos na criação. Sim. Então eu fui criado assim, muito rígido, né? Comecei a trabalhar com 13 anos e nem podia falar que era exploração de criança, porque nós precisávamos mesmo. Então passei por muitas vontades, muitas necessidades. Mas eu tinha um lado do meu pai, que era um lado um pouco mais nobre, que me dava o suporte, né? Então eu não posso reclamar. Eu estudei nas melhores escolas aqui de São Caetano, nenhuma foi paga, e eu posso dizer para vocês que eu fiz uma faculdade, uma pós, e fiz todos os cursos que vocês podem imaginar na vida com o meu próprio dinheiro. Tá? Ninguém da minha família pagou. Então essa história que a gente fala que filho único é mimado, olha, eu posso ter sido mimado pela minha avó com o carinho que ela tinha, que às vezes a gente tinha arroz com chuchu para comer. E eu era tão feliz com aquele arroz com chuchu. Chuchu temperado é bom, né? Eu ficaria tão feliz com ela, se ela estivesse aqui, sabe? Uma mulher tão simples, mas com tantos valores, que veio com a família toda da Espanha, teve uma trajetória assim, triste, mas que criou todos os filhos e ainda me criou como filho, sabe? Então, eu sou muito grato à minha mãe por tudo que ela fez, mas principalmente para a minha avó, que me criou, né, Vi? Então, a gente tem que dar valor, né? Com certeza, a gente tem que ser grato. Isso não deixa de ser uma retrospectiva, porque claro. A gente fala da nossa vida. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque em 2022, essas decepções que eu tive,
acabou cheguei mais perto de Deus novamente, né? Foi mais para o final do ano, então assim, eu me envolvi com relacionamentos que eu não conseguia estar perto, não por culpa deles, mas porque eu não estava bem para enfrentar um relacionamento. E você deve saber muito bem, né? Pelos posts misteriosos que ele posta no Instagram. Misterioso nada, que é tudo aberto, minha vida aberta. Conta, Vini, minha vida aberta. Vai. Eu acho que só pegando esse fio, eu não sei quanto tempo a gente tem. Ah, tem ali, já temos o tempo. Decepções, Alan, né? Não vai ser a última, vai vir mais um monte. E parece que quanto mais a gente fica, pior, né? Porque, essa decepção eu já mato no peito, então a próxima que vem, ela vai vir pior. E a decepção, ela já tem esse nome, né, de decepção, porque ela vem justamente daquilo que a gente criou uma expectativa, daquilo que a gente gosta, de quem a gente ama. Né? Se decepcionar com quem a gente não liga, não adianta. E é por isso que dói. A decepção machuca. Porque ela vem geralmente de pessoas que você gosta e tem muito apreço. Mas é claro que a gente aprende. Sabe assim, é na dor que a gente tem as maiores lições da vida. Eu tento pensar dessa forma, sabe assim, falo, que vem a próxima. Vamos lá, e vai doer, vou me desgraçar. Mas foi assim que eu vim até aqui. E me fez ser quem eu sou, graças às decepções que eu tive na vida. Porque gente que não se decepciona, não cresce. Fica medíocre, né? Com certeza, com certeza. E assim, as pessoas que eu me afastei, que hoje eu não tenho mais contato, as pessoas viram que eu tinha muito contato, até eu vim aqui no programa do Dr. Marcelo, Direito para o Povo, né? E ele me perguntou isso, né? Cadê você na Zumba? Você na Zumba, gente, eu não sou rei de nada. Eu criei um projeto há 9 anos atrás, fui eu, né? O Soares teve a brilhante ideia de trazer aulas gratuitas para a cidade, e até então ele pagava do bolso dele, o cara, entendeu? Era outro cara, era um argentino que estava. E depois ele não quis mais e ele me ofereceu. E eu, com toda a ética do mundo, aceitei o convite. E nem era a gestão que nós estamos, era outra gestão, né, política. Então eu aceitei, fui super ético, montei uma equipe no qual eu sou muito grato, todos eles me ajudaram. Uma andorinha não faz verão, gente. Então eu sou muito grato à minha equipe, mas o fato de eu não querer mais estar com eles ou falar com eles, ou não quero mais esse contato, é porque algo me fez mal. Então, se algo me fez mal, é um direito que eu tenho de não querer estar perto. Então, assim, se vocês podem questionar o que vocês quiserem, se houve briga, se não houve, o fato é que eu não quero mais. É um direito que eu tenho de ir e vir. Eu não quero mais e acabou. Eu acho que não vem ao caso a gente colocar um programa tão legal, ainda mais no seu quadro que é de humor. Humor não, né? Arte. Ficar falando sobre isso, mas as pessoas me perguntam direto, gente. Gente, tem sim polêmica, fofoca. Hoje aqui no Toques do Vini, vamos fazer o fofocalizando aqui. Eu já adorei essa pauta, agora eu vou até me sentar aqui com a minha meia. Se eu abrir uma caixinha no meu Instagram, é todo dia pergunta da Zumba. Todo dia. Eu quero fofoca, eu quero coisas assim para o dia sair lá no topo do ABC. Eu vou contar uma fofoca, então. O Vini operou. Eu Operei a voz, né? Pra ficar com essa voz de gralha aqui. Ele operou, ele tirou, gente. Ele tirou uma parte do cérebro. Por isso que vocês veem essas loucuras que ele faz. Se o médico falou pra minha mãe. Gente, vocês têm que assistir o programa da tia. Vai lá procurar no YouTube. TV São Caetano. É o nosso YouTube. Procurem lá o programa que ele fez, especial de Natal. Gente, como que pode ter tanta imaginação? Claro, ele se inspirou no Paulo Gustavo, né? Isso que eu queria falar, eu ia falar dele agora, né? A gente está sem tempo, né? Mas se eu tivesse que dedicar o meu programa, as coisas que eu faço a uma pessoa que deixou a gente, né? Não foi nesse ano, mas deixou a gente, inclusive por essa doença maldita, que é o Covid, né? É o Paulo Gustavo. Eu acho que ele tinha tanta coisa para ainda mostrar para nós, e de uma maneira muito sutil. Ele lidou com problemas e questões muito sérias, e as pessoas acho que nem se tocaram muitas vezes na época, sabe? Mas se pegarem um acervo de coisas dele, até os filmes dele, o quanto ele toca em questões políticas, em questões de família, muito sérias, de uma forma muito sutil. E aí, por isso ele conseguiu entrar na casa de todo mundo. Ele dialogou com a família inteira. Ele era um gênio para mim, foi genial. E eu tivesse que dedicar meus programas, e esse ano eu dedicaria a ele. E a ideia é essa mesmo. Quando eu te convidei para fazer essa homenagem para ele, que você leve arte, humor, um pouquinho de entretenimento para as pessoas que estão em casa, todas as sextas-feiras, às 21 horas, assistam a gente aqui
do Nível A e principalmente toques do Vini, que ele não vai dar só dicas de rede social, né, gente? Ele vai dar personagens, ele vai falar sobre sua vida, gente. Manda aí mensagem para nós. Sim. Qual que é o seu Instagram? @ViniciusVinicius. É fácil. É fácil. É igual telefone em orelhão antigo. Sabe aquele telefone? Facinho. @ViniciusVinicius. É só seguir lá. Tem caixinha de pergunta toda semana pedindo dicas de temas para a gente colocar no programa. Então, enche a gente de coisa. E ele toca piano na sua casa. Então, é só você contratar que ele vai na sua casa e toca piano. Eu desço do helicóptero se contratar tocando piano. Assim, eu vou descendo, eu sou içada na sala da casa. A gente tem tempo, produção. Acabou o programa? A diretoria já está aqui. Olha, a gente tem tempo ainda. Gente! Acredita, a gente tem 1 minuto, gente. Como 1 minuto? Tem tempo? Eu tô achando que tinha 5 minutos. Ó, a gente que manda aqui na tela, entendeu? A gente que manda aqui agora. A gente viu meia hora para vocês direto. Tá de meia aqui, ó. Mas então, eu quero só finalizar falando de 2022 o seguinte, gente. Agradecer, né, doutora Elisiana Aleixo, o Aleixo, pela oportunidade de eu estar aqui, de eu poder dirigir um pouquinho. A gente tem planos maravilhosos agora para 2023. Já estamos agora já engrenando aí, os próximos meses temos surpresas, inclusive para os apresentadores do Nível A. Vocês vão ver quanta parceria que eles vão estar trazendo aqui para vocês, que isso é muito legal também, a gente poder ajudar a divulgar, né, as outras pessoas. E dizer para vocês que, assim, não briguem por política. Deixem os políticos fazerem o que eles têm que fazer. Não briguem com a sua família por conta de política, porque você acredita em um e o outro acredita em outro. A questão é, cada um tem a sua opinião e a democracia tem que ser exercida, tá? Infelizmente, eu perdi pessoas que eu amava na minha família. Perdi não, né, gente? Deixou de me seguir nas redes sociais, tal, mas não deixei de conversar nem nada. Mas eu achei muita infantilidade, porque a gente não precisa disso. A gente tem que se preocupar como um todo, não como só... Eu não aceito a sua opinião, então você vai simplesmente... Você não quer mais saber de mim, entendeu? Reflitam sobre isso e sobre a Copa do Mundo. Eu achei que foi muito merecido a Argentina ter ganhado. A Argentina sempre foi um time igual ao Brasil, que jogou muito bem, e eles mereciam, porque o que esse país sofreu com aquela presidente, vocês não têm ideia. Deus que me perdoe, maluca, né? Nossa, agora eu decretaram a prisão dela, uma prisão que não é presa, nunca vi isso. Mas, enfim, mereceu. Eu amo a Argentina. Todos os hermanos, beijos a todos. E logo estarei aí com todos vocês também. Vou levar o Vini, a gente vai fazer um talk show no meio da Vamos, claro, tranquilo, vamos. Sim, muito pronto. Dale. Então é isso, né? E é isso, gente. Meu recado é, não brigue com as pessoas por política, brigue com os políticos. Porque a gente é que paga para eles estar lá e eles é que tem que fazer as coisas de acordo com o que eles prometeram. Como diz aquela música, né? Expectativas sempre machucam e a vida é curta. Portanto, viva a sua vida e seja feliz. Sempre. Felicidade sempre. Um beijo. Um beijo no gordo. Tchau.